Fala pessoal, esse vídeo aqui é exatamente para você que está pensando em tirar sua carteira de motorista no ano de 2026. Para quem não sabe, né, no finalzinho do ano passado rolaram umas mudanças na legislação brasileira que fizeram a pessoa que quer obter carteira de carro ou de moto a ter que fazer um exame toxicológico aí que comprova que ela não tem utilizado drogas, mas drogas específicas, né, num período também específico. Esse vídeo aqui vai responder todas as perguntas que você pode ter antes de conseguir sua carteira, né? Então, se você está pensando em tirar sua CNH e não quer ser pego nesse exame, veja esse vídeo até o final, né? E se você curte conteúdos relacionados ao universo da maconha, de drogas, né, e principalmente relacionado ao cultivo de maconha para fins medicinais, eu peço para você se inscrever no canal e também deixar like aqui no vídeo, né? Porque o nosso canal é exatamente isso, a gente é Cult Light, né? A gente é um canal, aí também uma loja, né? A gente tem uma loja que vende equipamentos e cursos para quem está querendo cultivar maconha para fins medicinais, né? Meu nome é Daniel Pimenta, sou sócio dessa empresa, né? E eu peço aí para você dar uma chance pra gente. Eu tenho certeza que no final de 2026 você vai estar agradecendo a gente aí por ter dado tanto conteúdo para você, porque a gente gosta realmente do que faz, né? Então, sem mais delongas, vamos responder tudo que você precisa saber sobre a nova CNH, né? Vamos lá. O primeiro questionamento que pode surgir, né, é o que é a Lei 15.153 de 2025 e o que ela muda na CNH, né? Essa legislação aí altera o Código de Trânsito Brasileiro, que surgiu em 1997, essa versão que nós temos, né? A legislação 15.153 do ano passado surgiu a partir do projeto de lei 3.965 de 2021, né? Esse projeto de lei basicamente queria prever a destinação de recursos arrecadados com multas de trânsito para pessoas que querem tirar habilitação e possuem baixa renda, né? Mas de 2021 até 2025, essa legislação se alterou bastante e incluiu algumas coisas adicionais, né? Primeiro, a questão da arrecadação de multas, né, para pessoas que têm baixa renda e querem tirar a CNH, foi para frente. Esse projeto de lei inicialmente era sobre isso e isso está na legislação final. Além disso, né, essa legislação atual agora obriga a pessoa que quer tirar condução da categoria A e categoria B a ter que fazer um exame toxicológico também, né? Essa exigência, né, já existia antes para as categorias profissionais de trânsito, aí, caminhões, ônibus, etc. Já era obrigatório você fazer um exame toxicológico. Agora, também nas categorias A e B. E além disso, essa legislação, né, implementou também a questão da transferência de veículo por meio eletrônico de forma integral, que não era possível fazer antes. Antigamente você tinha que realmente se deslocar até um local para fazer essa transferência do seu veículo, né? Essa legislação, então, aplicou esses 3 pontos de mudança principais no Código de Trânsito Brasileiro. E o segundo questionamento, né, que você pode se fazer quando você está querendo tirar a CNH hoje em dia é quais são as categorias de trânsito que são obrigadas a fazer esse exame toxicológico, né? Como eu falei, antigamente as categorias C, D e E eram obrigadas a fazer o exame toxicológico tanto para obtenção da carteira quanto para renovação, né? Isso relacionado aí à questão profissional, porque essas pessoas passam realmente muitas horas dirigindo, então tanto para obtenção quanto para renovação. Para quem não sabe, né, a categoria C é relacionada a caminhões e veículos de carga com mais de 3.500 quilos. A categoria D é relacionada a transporte de passageiros com mais de 8 lugares. E a categoria E é para combinações de veículos, como carretas e ônibus com reboque, né? E hoje em dia, essa legislação obriga as categorias A e B a também fazerem o exame toxicológico somente para obtenção da carteira de trânsito, né? Ou seja, se você quer pela primeira vez conseguir seu CNH, você tem que fazer o exame toxicológico. As categorias A e B são as seguintes, né? A categoria A são para veículos de 2 ou 3 rodas e a categoria B são para veículos leves com até 8 lugares, né? Basicamente aí o seu Uber é um categoria B, ou se for Uber Moto, categoria A, né? Então vamos avançar aí para o próximo questionamento. O próximo questionamento é relacionado a quais tipos de droga o exame toxicológico detecta, né? Essa questão das drogas não é definida pela legislação brasileira, né? Quem define quais drogas são testadas é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, né? Vou ler aqui para vocês na íntegra
o texto da legislação que coloca essa responsabilidade no CONTRAN, né? Abre aspas. O exame de que trata esse artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias nos termos das normas do CONTRAN. Fecha aspas. Para quem não sabe, né, as substâncias psicoativas são o quê? Elas são substâncias que atuam no sistema nervoso central. Elas são capazes de alterar a percepção, os reflexos, a atenção ou comportamento do ser humano, né? E podendo também aí afetar a capacidade da pessoa de dirigir com segurança. Por exemplo, a maconha e o tabaco são substâncias psicoativas, né? Elas alteram a forma como você enxerga o mundo, como você reage ao mundo. E quais são exatamente as drogas que o CONTRAN definiu, né? Essas drogas estão nessa lista aí, nesse painel, e eu vou trazer para vocês exatamente quais são, né? E quais são as substâncias que são proibidas pelo CONTRAN, né? Essas substâncias estão disponíveis aí no painel, eu trouxe para vocês quais são elas e qual o valor mínimo que você pode ter para não cair nessa detecção, né? Então vamos lá. A primeira delas é a cocaína e seus derivados, como o crack, por exemplo, que é um derivado da cocaína. Você não pode ter usado cocaína aí no período antes de tirar a sua CNH, né? Além disso, tem os canabinoides presentes na maconha, né? Principalmente o metabólito THC, que não é permitido. Além disso, tem a questão das anfetaminas e metafetaminas, o MDMA, por exemplo, o êxtase, né? Opiáceos, como a codeína, heroína e morfina, e além disso, o anorexígenos, né? Que é fenpropoparex, anfepramona e mazindol, que são as substâncias que também são proibidas, né? Então, se você utilizou alguma dessas, seja qual for o motivo, nos últimos meses, fica atento que você não pode tirar sua CNH, porque você vai com certeza cair aí no exame positivo e vai perder seu dinheiro, né, basicamente, por causa disso. O quarto questionamento é sobre como que é feito esse exame toxicológico, né? Como que os profissionais do laboratório vão pegar as amostras do seu corpo, né? Basicamente, eles vão pegar amostras de cabelo ou de pelos do seu corpo. Essa coleta é feita aí pegando normalmente uma pequena mecha do cabelo da parte de trás da sua cabeça, ou se você não tiver cabelo, né? Eles vão pegar uma parte de pelo do seu corpo, como do peito, da perna ou do braço, né? É importante falar que eles não pegam unhas, né? Então, por mais que a unha também registre o uso das substâncias que você fez, né? Eles não vão pegar sua unha, vão pegar somente o cabelo ou pelo do corpo. E se você não tiver nenhum dos dois, se você for completamente careca e completamente pelado no corpo, infelizmente o processo aí não vai ser aceito pelo laboratório e você não vai poder tirar sua CNH, porque não tem como comprovar que você não usou as substâncias, né? Eu trouxe para vocês aí um pequeno videozinho que eu achei no YouTube, mostrando como que é basicamente esse processo de conseguir, de tirar o seu pelo do corpo, né? Vamos colocar aqui para vocês. O cara entra no laboratório, os profissionais pegam uma partezinha do seu cabelo ali de um tamanho específico. Normalmente são 2 amostras de cabelo, né? Eles têm esse kitzinho específico. Ó. Podia ter filmado melhor, né? Mas aí, foi. Ele coloca aí. Pum. Amostra B. Depois faz outra amostra, guarda no envelope. E é exatamente simples assim, né? Você vai lá, faz a comprovação de que esse exame realmente pertence a você e você segue para frente só aguardando o resultado negativo, eu espero, né? Do seu exame da CNH. Avançando com os questionamentos, né? E o quinto questionamento que eu quero trazer é quanto tempo você tem que ficar sem usar droga para ter o resultado negativo no exame toxicológico, né? Esse período aí é definido pelo CONTRAN e pela legislação, né? E é um período de 90 dias, ou seja, você tem que ficar 3 meses sem utilizar as drogas definidas para ter o seu exame negativo e obter a sua CNH, né? Essa questão aí está relacionada a quanto tempo o cabelo consegue registrar esses metabólitos relacionados de substâncias que você usou, né? Por exemplo, a urina e o sangue, eles não conseguem registrar por muito tempo quais foram as substâncias que você usou, né?
Já o cabelo e as unhas, inclusive, eles conseguem aí acumular essas substâncias e fazer um registro bem longo, né? Então, é por isso que é um período maior do que se fosse com exame de sangue ou urina, né? E o sexto questionamento é sobre quais os locais que você pode ir lá e fazer o seu exame toxicológico para comprovar que você não utilizou drogas, né? Esses laboratórios são aí definidos, são locais credenciados pelo sistema de trânsito conforme as normas do CONTRAN, né? Ou seja, ele não pode ser feito em qualquer clínica e também não pode ser feito em casa, né? Então, mesmo que você tenha aí alguma questão que te impede de sair de casa, infelizmente você vai ter que esperar e ir no laboratório, né? O resultado, ele é enviado eletronicamente para o sistema oficial e fica disponível para o condutor, para o candidato à condução, né, que está querendo tirar sua CNH, né? Eu coloquei o link aí, vou deixar o link também nos comentários, de quais os laboratórios que são autorizados pelo sistema de trânsito para você fazer o seu exame. Então, clica aí e dá uma olhada, que vale a pena dar uma conferida se ele existe na sua cidade. E agora, o próximo ponto que eu trouxe para vocês é sobre quanto custa para fazer esse exame toxicológico, né? Esse exame, ele é uma taxa específica, única, né? Então, ele não está incluso no valor da autoescola e também não estava incluso no valor do Detran, né? Ou seja, é uma terceira taxa extra que você vai ter que pagar. E esse valor também não é tabelado pelo governo e pode variar bastante dependendo de onde você mora e também do laboratório que você vai, né? Mas, em média, o valor fica aí entre 100 e 200 reais para fazer o exame toxicológico. A forma de pagamento é diretamente com o laboratório, você vai pagar diretamente para os profissionais, né, que você foi. E agora o próximo ponto que eu quero trazer é sobre quanto tempo demora para ter o resultado do seu exame toxicológico, né? Normalmente, o exame fica pronto em 3 a 7 dias úteis, mas realmente pode variar muito dependendo do local, podendo demorar aí mais de 10 dias, se atrasar bastante, né? E o próximo ponto é aquilo, cara. Se o exame deu positivo, o que acontece, né? Se o exame deu positivo, infelizmente, a sua CNH não vai para frente, né? Você vai ter que fazer outro exame num período que você não tenha utilizado drogas, né? E isso é crime? Não, é simplesmente um impedimento administrativo, né? A sua CNH não vai para frente, mas a polícia não vai atrás de você e também você não vai receber nenhuma multa por ter feito o exame positivo, né? E, cara, aquilo, se você tem certeza que não usou droga e se o exame deu positivo, existe alguma contraprova que você possa apresentar? Sim, existe essa contraprova e isso é garantido aí pela legislação do CONTRAN, né? E a contraprova é feita basicamente com a mesma amostra que você tirou na primeira vez, por isso que eles tiram 2 amostras, né? Basicamente, eles vão testar a segunda e vão ver se realmente tem alguma chance de ter sido um falso positivo, né? E falando de falso positivo, é realmente possível ter esse falso positivo, né? Cara, é raro, mas de vez em quando acontece, principalmente se você estiver usando algum medicamento que tem algum princípio ativo relacionado às drogas proibidas pelo CONTRAN, né? E para reduzir bastante as chances de ter esse falso positivo, por isso que o exame tem essa triagem, essa confirmação laboratória, né? Em 2 etapas aí, podendo ter a contraprova, para realmente você ter menos chance possível de ter um falso positivo. E caso você faça algum uso de medicamento e você acha que esse medicamento tem uma substância relacionada a essas drogas, né, avisa o laboratório e leva a sua prescrição aí para se prevenir desse falso positivo, né? E relacionada a essa questão, né, de exame positivo, agora positivo realmente, e questão de drogas prescritas por médicos, né? É possível utilizar cannabis medicinal e fazer o exame toxicológico da sua CNH, né? Infelizmente, a receita médica não impede o resultado positivo, você ainda vai ter o resultado positivo para THC, né? Mas existe essa questão, né, do uso medicinal. Então, você pode fazer um recurso administrativo, mesmo tendo o resultado positivo, para debater aí, né, se não me engano, com o Detran, para apresentar a sua documentação que comprova que você precisa da maconha, né, para tratar as suas questões de saúde, né? Quem disse isso é o advogado Maurício Lobo, em matéria ao cannabis de saúde, matéria escrita aí pelo Gregório Ventura, grande jornalista, né? Ou seja, se você faz uso de cannabis medicinal e quer tirar sua CNH, é bom você ter acesso à prescrição médica para comprovar que você precisa disso para viver, né, cara?
Não é garantido que você vai conseguir tirar sua CNH, mas pelo menos você não vai estar deixando o processo dar positivo e ficar por isso mesmo, né? E o último ponto que eu quero trazer é sobre a questão de realmente se houve uma melhoria na segurança do trânsito brasileiro com essa aplicação do exame toxicológico, né? Já existe estatística sobre isso, até porque o exame toxicológico já era obrigatório para categorias C, D e E, né? Então eu trouxe uma matéria do Valor Econômico, né, da Globo, trazendo aí algumas estatísticas sobre o caso, né? Para as categorias C, D e E, o Valor Econômico trouxe aí que houve uma redução de 60% no uso de drogas e também de 40% em acidentes envolvendo veículos pesados, né? Então, nesse período analisado, basicamente, graças ao exame toxicológico, é o que indica, né? O uso de drogas foi reduzido pelos profissionais do trânsito e também o número de acidentes foi reduzido em bastante %, né? Caraca, quase metade para os dois, né? Basicamente, eles argumentam que o exame funciona aí como uma medida preventiva, porque basicamente a pessoa vai, se ela quer trabalhar com trânsito, né, ela vai ter que ficar sempre sem utilizar drogas detectáveis, né, é o que se espera pelo menos, e agora pessoas que querem tirar sua primeira habilitação vão pensar bastante em utilizar drogas, pelo menos é o que se indica, né, cara, porque, cara, querendo ou não, qualquer coisa que impede um pouco, que atrapalha um pouco, é uma forma de você reduzir danos. É que nem redução de danos em questão de você fumar maconha, né? Por isso que existe piteira, existe vaporizador. Qualquer coisa, cara, que reduz um pouco, é uma forma de combater esses males que acontecem, né? Querendo ou não, você sabe, eu sei, todo mundo sabe que o trânsito no Brasil é um inferno. Aqui, pô, Rio de Janeiro é o pior trânsito do Brasil, mano. Aqui é muito violento o trânsito. As pessoas morrem no trânsito. Já normalmente por ele ser violento, imagina quando elas estão drogadas, né? Então, só para você ver, né, esse período analisado pelo Valor Econômico, mais de 188 mil casos tiveram o resultado positivo no exame toxicológico, né? Ou seja, essas 188 mil pessoas provavelmente estariam aí, é o que indica, né? Talvez fazendo consumo constante de substâncias que afetam a capacidade de dirigir de maneira segura, né? Que bom que elas não estavam utilizando essas substâncias, né? Mais ou menos, né? Esse é realmente o último ponto que eu quero trazer. Porque ali tem substâncias que, de fato, eu acredito que você dirigir o seu carro cheiradão de pó não é nem um pouco bom. Acredito que vai dar muito ruim. Mas será que a maconha realmente afeta tanto a sua capacidade de dirigir? Eu sei que existem diversos estudos, não trouxe nenhum estudo aqui para você. Você pode ir lá no Google Scholar, você pode procurar algum artigo científico e ver sobre a questão do THC e a capacidade de direção, né? Eu sei que é um assunto polêmico, alguns artigos indicam que não afeta tanto, alguns artigos indicam que afeta bastante, por experiência própria aí, né, as pessoas que eu conheço que fazem isso. Normalmente dirigem de maneira, diria, um pouco mais prudente. Eu não tô, de forma alguma, tô fazendo apologia a você dirigir utilizando maconha, eu não recomendo isso. Mas, comparando uma substância que não está proibida pelo CONTRAN, que é o álcool, né, eu tenho certeza que a maconha é muito mais inofensiva. O álcool, eu não sei se ele pode ser analisado através do cabelo, né? Se você usou álcool nos últimos 3 meses, os metabólitos já acumulam no cabelo. Mas se pudesse analisar, eu tenho certeza que o álcool ia dar uma quantidade muito maior de casos positivos e também de casos de trânsito com acidente, de acidente de trânsito, né? Porque, cara, uma pessoa que bebe e vai dirigir, ela realmente tá colocando muita coisa em risco. É isso, cara, o álcool é uma substância amplamente vendida, né? Qualquer esquina, qualquer lugar, até em fundo de quintal você consegue comprar alguma forma de álcool, seja cerveja, cachaça, metanol. E, cara, todo mundo é basicamente doutrinado a beber desde a mais tenra idade, né, cara? Você, quando chega lá aos seus 12, 13 anos, começa a ver as pessoas bebendo e você fica querendo beber também, cara, porque é um bagulho social, as pessoas se reúnem pra beber, é uma coisa muito aceita na nossa sociedade e diria que é o maior risco pro trânsito e é uma questão que surgiu a lei seca, né? Hoje em dia é proibido 100% você consumir álcool antes de dirigir, mas diria que isso não é suficiente, né? Eu diria que, não sei qual é a solução, mas acredito que o álcool deveria ser, talvez, uma das substâncias mais
perseguidas de fato nessa questão da obtenção da CNH, né? Não sei como, não é para eu decidir, eu sou um mero jornalista. Existem pessoas técnicas que trabalham com isso. E também tem a questão da liberdade, né? Eu não sei quanto que isso afeta a liberdade das pessoas de ter o seu ir e vir. A questão é importante para as pessoas. Tem muita gente que não gosta de ser analisada, observada, mas é que nem lei seca, cara. Você pode recusar fazer o teste do bafômetro e aí você vai ter que lidar com as consequências disso, né? Como eu disse, não existem soluções fáceis. Não sou eu que vou decidir, não é você que vai decidir. Eu tô trazendo aqui só questionamentos, porque é isso que eu posso fazer, cara. Eu tô trazendo matérias, tô pesquisando sobre as coisas. Eu quero saber exatamente o que você acha sobre esse assunto, né? Isso aqui é só minha opinião, mas é muito importante para mim saber o que os inscritos do canal acham sobre essa questão. Você acha que reduzir a quantidade de pessoas utilizando essas drogas para a categoria A e B vai reduzir a quantidade de acidentes no trânsito? Você acha que não? Como você acha que é a solução para a questão do álcool? Traz aí para mim nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. E é isso, mano. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tamo junto.